estímulo vai ser maléfico para o organismo dele, porque o teu cérebro acostuma a só ter uma ereção satisfatória com a medicação. E aí, se com 18 anos tu tá precisando de tadalafila para conseguir ter uma ereção normal, como vai ser quando você tiver com 40 anos? Né? Se com 18 está precisando... Imagina o coração desse homem aí, com 40 anos. Exatamente. Haja coração. Outra questão que o doutor já falou aqui em outros vídeos, né? Quem tem problema cardíaco não pode usar tadalafila. São assim, contraindicações absolutas, né? Quem tem, vamos dizer, entupimento de coronárias, que tem, se não fez exames, e, vamos lá, pode ter chance de um infarto, pode ter com o uso da medicação. As pessoas que têm o coração um pouco mais fraco, a gente chama de insuficiência cardíaca, também tem que ver os exames, né, para ver se pode usar ou não. Ou seja, não dá para usar indiscriminadamente, né? E fora, às vezes, efeito colateral que a pessoa tem, dor de cabeça, a gente fala ruborização, fica todo vermelho. Então, tem várias coisas. Mas, quem é cardiopata tem que usar com bastante segurança. Tem que fazer exame antes, tem que ver com o cardiologista para ver se pode usar o remédio ou não. Não pode misturar com bebida alcoólica. E o que os jovens fazem? Não, já viu o jovem de 18, 19 anos fazendo exame para saber se o coração é saudável? Às vezes ele tem alguma má formação congênita, algum problema genético, né? E aí tá morrendo, aí vai lá e põe a culpa, a família vem e põe a culpa na vacina do Covid. Às vezes não é. Às vezes é um tadalafila misturado com uma bebida alcoólica. Elevadas, né? Exatamente. E os jovens estão desenvolvendo esse hábito de usar estimulante visual, que os estímulos eles são de diversas formas, né? Visual, químico, no caso, o medicamento, e não pode ser dessa forma, né? Então precisa, em primeiro lugar, eu acho que tem que procurar um médico, né? Quando tem alguma questão de disfunção erétil, procura um médico que ele vai ali fazer os exames necessários. Hoje existe absurdamente um número muito grande de homens com baixa produção de testosterona, né? Então hoje se faz reposição. E cada vez homens mais novos, né? Mais jovens, exatamente. Com esse problema, temos adolescentes já com esses problemas também, mas um terapeuta de casal vai fazer toda a diferença, porque somos corpo, alma e espírito. Se a gente não cuidar dos três, esquece, né? Maicon, que conselho você daria para um jovem, né, que está ainda nessa fase que consegue controlar a pornografia, acha que não faz mal? Qual é o conselho que você dá? Qual idade? Me ajude. 17 anos. Alguém entrando na adolescência. Ele falou, acho que eu ainda não sou viciado, tenho 17 anos, consigo controlar. É que nem eu bebo todo dia, mas eu não sou alcoólatra. Eu bebo Qual conselho? O homem é casca grossa. Eu bebo todo dia, mas não sou alcoólatra. Eu acredito que com a pornografia não existe meio de campo, no sentido de meio termo. Consumo saudável? Não tem um consumo saudável, porque a pornografia ela é disfuncional. Disfuncional no sentido emocional, neurológico, nós só temos malefícios. Falando agora do que acontece com o cérebro, do que acontece com as emoções, depressão, ansiedade. Você acha que não existe aquele, Marco, vou ver só de vez em quando? Eu acredito que difícil. Eu gosto do termo historinhas. Historinhas são frases, são crenças que você fala para você mesmo, para você justificar um erro. Então, a pergunta ali do teu seguidor, Edna, deve ser nessa direção. Eu acredito que isso é uma historinha. Eu acho que não existe um consumo saudável. Eu até comparo, vamos ser um pouco radicais, né, com o vício em cocaína. Eu sou viciado em cocaína, mas eu vou usar só de 20 em 20 dias. Isso funciona? Não funciona. Né? Então a gente nessas questões tem que ser radical, não existe meio termo. E na verdade, como nós mencionamos aqui, eu acredito que essa questão até se propagou muito, primeiro pelo tabu de se falar sobre o assunto, né? Ninguém falava sobre isso. No meio cristão não se falava, eu sou filha de pastor, nunca ouvi falar sobre isso, fui ouvir depois de quase adulta, né? Não se tocava no assunto. Só se fala que não pode, que é pecado. Né? É o povo mais reprimido, talvez, né? E aí, é pecado, não pode, porque você vai pro inferno. E aí, beleza, ok, ele vai consumindo ali na calada da noite, escondido, e quando vê os prejuízos estão na vida adulta, né? No relacionamento, e aí não tem muito o que se fazer, né? Outra pergunta aqui para Suzy. Suzy, você conseguiu perdoar? Sim, gente, sim. Consegui.
A partir do momento que eu vi que o Maico também buscou, não só dizer quando recaía, mas buscou a fundo, de onde é que vem isso? Né? A gente também pode depois entrar mais nesse assunto, mas de tu buscar na tua história e entender de onde que veio isso, qual é a raiz disso, por que que eu tô buscando tanto pornografia, por que que eu quero tanto isso? Isso tem uma causa lá na minha história. E se tu ficar ali tentando só te controlar, gente... Você teve compaixão por mim? Compaixão, mano. Se conseguiu colocar no meu lugar? Sim. É que, gente, era por anos, assim, eu via o arrependimento dele. Só que a gente não tinha o conhecimento na época de entender de onde é que vem isso. De fazer a ligação de que isso tá lá na infância, depois tu vai contar, talvez, da figura feminina que ele tinha, entendeu? Então, era uma afirmação que ele buscava na pornografia. Mas o problema não era a pornografia, era o que levava ele a fazer isso. E, de novo, a gente se alimentava no nosso vício. Eu sou de natureza talvez mais dominante. Então, toda vez que eu só ficava criticando ele, dentro do trabalho dele, ele também já estava mal, e estava todo mundo cobrando dele, era um refúgio ir para pornografia. Fuga, né? Era uma fuga, o prazer mais rápido que o cérebro encontra. Então, quanto mais atribulado eu estou, quanto mais cobrado eu sou, mais o meu cérebro precisa ter uma recompensa. Desculpa dizer, tá tudo uma merda mesmo. Então o prazer mais rápido é esse. Eu acho que a maior parte das pessoas que veem pornografia, elas veem escondidas, né? A maioria não fala. Sim. É como, tipo assim, eu vejo, mas ninguém pode ver, porque é feio e tal, mas eu tenho que ver. No teu caso, você comentou com a esposa até. Ela sabia, mas não que eu consumia na frente dela. Mas a maioria, acho que é dos homens ou das mulheres, sei lá, eu acho que fazem as escondidas. Os jovenzinhos não, tá? Eles estão dentro do ônibus, olhando descaradamente, indiferente se tem alguém do lado, eles estão lá olhando, consumindo, porque o pudor deles já tá... eles já nascem meio sem filtro, né? E a educação também, hoje em dia, infelizmente, mudou muito, né? Sim. Os pais deram liberdade excessiva, né? Essa questão ali que o Michael falou dessa roleta russa que todo mundo viu. Aqui, um colégio particular aqui de Blumenau, uns 2 anos atrás, mais ou menos, me chamou para intervir numa situação onde uma sala de aula, faixa etária ali de 4 a 5 anos, a professora saiu para buscar alguma coisa que ia utilizar numa atividade. Quando voltou, estavam todos os alunos, as menininhas e os meninos de calça abaixada e olhando, se examinando os dois. E aí eles, desesperados, não sabiam como lidar com a situação, mandaram um bilhete para os pais, metade dos pais querendo processar a escola, outros pais achando bonito, achando lindo o que as crianças fizeram, e aí me chamaram para ir lá resolver o problema. E a escola tinha psicóloga, detalhe, né? Que não soube como lidar com a situação. E aí a gente precisa de um bom acompanhamento terapêutico para entender o que é uma coisa, o que é outra, né? Isso é uma curiosidade natural. Eu falo sempre sobre a sexualidade. Sexualidade é uma necessidade fisiológica. Quando a criança está nessa fase, ela está descobrindo, ela só quer comparar para ver se o do menino é igual. Tu tem alguma coisa diferente, o que é tal. Então, muitas vezes, os próprios pais ou professores, não sabendo lidar com a situação, acabam despertando uma curiosidade e um interesse que não havia. Então, a gente precisa lidar com a sexualidade de maneira saudável. E é isso que a Suzy comentou antes, que eu achei uma dica preciosa, né? Entender quando é a hora de falar com o filho, conversar na linguagem dele. Você não tem que ensinar nada para ele, né? Falar de uma maneira sutil e suave, perguntar, em primeiro lugar, antes de passar uma informação para a criança, pergunte o que ele sabe a respeito. Já ouviu falar alguma coisa, para entender o ponto de vista do menino ou da menina. E aí você traz alguma informação dentro da linguagem dele e espera para ver se há uma curiosidade a respeito disso e deixa uma porta aberta para que ele venha conversar com você quando isso for necessário, né? Ter esse diálogo eu acho que é muito importante para poder... Então, a primeira coisa seria a nível familiar, isso. Certo? E também, vocês concordam, e a segunda seria a nível de escola. Exato, né? As escolas eu acredito que precisam ser melhores preparadas para isso. Eu até ofereci como projeto para algumas cidades de falar sobre prevenção na área da sexualidade a partir disso.
mas eu não obtive nenhuma resposta. Acho que eu escrevi para umas 15 cidades diferentes. É que os professores mesmos não veem problema nisso. Eu escrevi para umas 15 cidades diferentes. Não obtive nenhuma resposta de nenhuma secretaria da educação, querendo construir um projeto... Eu acho, Michael, que as pessoas subestimam, né? Deixa por debaixo do pano, como se não existisse, tá tudo bem, vai tocando, só que vai chegar uma hora que vai aparecer. E são comportamentos que eles vão se perpetuando. Quando nós casamos, eu e o Roberto, ele tinha um grupo de amigos, enfim, pessoal da faculdade e tal. Era um grupo que Jesus, e ambos temos acesso, eu tenho acesso ao celular dele, eram amigos até mais velhos. Sim, todos, casados. Né? Enfim, e eu nunca precisei falar nada pro Roberto, tal, só um dia eu fui abrir, ele falou, pega o meu celular ali para ver não sei o que, abri, eu falei, o que é isso aqui? Dele, esse grupo aí que só fica me mandando porcaria e tal, eu não precisei falar nada, ele falou, aliás, já faz tempo que era para eu ter me deletado do grupo. Ele foi lá e se deletou. Saiu. Isso é atitude de homem. E eu não pedi, não perguntei nada. Ele foi lá. Eu achava interessante, que de 10 vídeos que ele mandava, 11 eram pornográficos. Aí eu falei, como é que o cara tem tanto tempo para ficar mandando vídeo assim? Porque é impossível. E aí depois eu até falei para ele, poxa, mas teu grupo de... Eu fiquei me sentindo até mal, falei, poxa, né, vão achar que agora que casou tem uma mulher chata que fica controlando, e não tinha nada a ver com isso. Até comentei isso com ele, ele falou, não, já faz muito tempo que isso me incomoda e eu nunca tomei atitude. Ele falou, mas isso é uma questão que eu acho um absurdo. Isso aqui que eu acho só para falar para vocês, tem vários homens que eu conhecia que acham, não, para eu dizer que eu sou macho para os outros, eu tenho que mandar vídeo... assim, sexual, tal. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Tem a história do José lá na Bíblia. O José era um homem muito bonito. E ele tem o segundo posto mais importante dentro do Egito. E a mulher do Potifar, que era o homem mais importante, ela olha para ele e acha ele atraente. E um dia que o marido não tá ali, ela chega nua para ele e quer dormir com ele. E ele fala, não vou fazer isso, porque os meus valores e princípios são outros. Ela mente, ele é preso, mas o tempo mostrou que a decisão dele trouxe bênção na vida dele. Né? Então ele se tornou depois o homem mais importante do Egito, era como se fosse o ministro da economia do Egito, e carregou todo aquele país dentro de uma época de crise e escassez financeira. Então eu creio muito no poder de dizer não um não moralista, não aquele não, aprendi na igreja porque é pecado, mas um não que deriva da tua essência e dos teus valores. Isso que você fez... Não com consciência, né? Exatamente. Isso a longo prazo traz com certeza a bênção. Então, Sim. Respondendo ainda a pergunta do jovem, aprender a dizer não vai trazer tantos benefícios na vida dele, financeiros, relacionais, profissionais. Porque no fundo, Michael, eu via que não me trazia nada de bom, né? Ficar olhando ali, vamos dizer, mulheres em várias posições, de várias formas, em vários locais. O que me trazia para engrandecer a minha vida? No fundo, não era nada. Né? Só que a internet é um meio muito forte de disseminação de pornografia. E aqui, só para a gente entender e complementar a resposta do Michael aqui, para esse jovem que nos perguntou, 10 minutos diário de exposição à pornografia, só 10 minutos, é o suficiente para te fazer perder massa cinzenta. Vamos falar bem popular? Quer ficar burro? Veja pornografia. É uma questão de neurociência, tirando qualquer outra coisa de espiritualidade, vamos nos manter aqui a ciência, tá? Você vai ficar burro. Quer ser burro? Consuma pornografia. E até mais, Edna, o consumo de pornografia ele afeta a parte do córtex pré-frontal que é responsável pelos meus freios morais. Ou seja, eu não tô sem camisa aqui, não tô pelado gravando no estúdio porque eu sei que isso não cabe a esse ambiente. Justamente. Agora no meu quarto eu poderia estar, né? Tem uma diferença. E a pessoa que consome pornografia, ela perde esse senso de certo e errado. Então, por exemplo, quando nós morávamos na Alemanha, na frente da creche dos nossos filhos, tinha um cara mostrando pênis. Olha. Abaixou as calças e estava mostrando o pênis quando nós morávamos lá. O que é isso? É perca, talvez psicopata, mas é perda dos filtros, né? Então você começa a perder o senso daquilo que é certo ou errado dentro de um comportamento social que é aceitável dentro
de um todo. Então, essa perca da massa cinzenta afeta eu discernir o que eu posso fazer ou não diante de outras pessoas. E outro conhecimento extremamente relevante que talvez vocês nunca viram em podcast nenhum, só aqui. Alzheimer. O que o Alzheimer tem a ver com a pornografia? Boa pergunta. O que o Alzheimer tem a ver com a pornografia? Pessoas, pacientes que têm Alzheimer, uma das primeiras características que eles têm é a alteração de comportamento. Alguns idosos desenvolvem o Alzheimer e muda o comportamento, mas não há nada de obsceno no comportamento dele. E existem outros pacientes que, inclusive, se popularizou, eles chamam de a síndrome do vozinho tarado ou síndrome da vozinha tarada, que, na verdade, ele perde esses filtros, né? Aqui no sistema límbico dele, e ele começa a perder aquilo que ele desenvolveu para esconder aquilo que estava no inconsciente. Então, ele começa a deixar vir à tona aquilo que estava lá, que talvez ele praticou na adolescência, na infância, algo que estava escondido, e aí ele perde os filtros e começa a cantar nora, às vezes até filhas, né, pessoas, e aí as pessoas dizem no consultório. Vezes, pessoas estranhas, né, tem um caso com esse aqui, que é o senhor, até um senhor de grandes posses, né, ele ia para a praia, casado, né, e tinha Alzheimer, e a filha do caseiro, pequena, ele cantava. Mas daí falar para o caseiro, olha, ele tem essa doença, claro, a primeira coisa é isolar ele da menina ali, né? E aí, ou seja, não adianta você achar que você vai camuflar mais cedo ou mais tarde. Aliás, tem um versículo na Bíblia, né? Um dia o teu pecado te achará. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que está no inconsciente vem à tona. Então, essas pessoas que têm Alzheimer, que acabam desenvolvendo esse comportamento, ele perde os filtros e o que vem à tona é o que está no inconsciente. Então, aquilo que você acha que você vai esconder por e às vezes tempo, nem faz nada, tá, Edna? Às vezes nem fala, mas começa a verbalizar, a falar. No fundo, ele nem chega ao ato final. Não consegue, porque o organismo não reage. Mas ele fica falando coisas obscenas, né? Para qualquer um. No caso, depende se for homem, para qualquer uma. Se for mulher, para qualquer um. Né? Eu conheci uma velhinha. Eu tinha um amigo pastor, jovem, solteiro, e tinha uma velhinha na igreja e ela ficava cantando ele. Mas era nítido, nesses né? padrões, que iam além do tipo de querer namorar com ele e tudo. Então ela literalmente perdeu os freios, como você falou. E isso é essa questão, né, do córtex pré-frontal que a gente desenvolve para viver em sociedade e a gente acha que esconde. Esconde por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que está no inconsciente vem à tona. E aí... eu gosto de sempre falar da psicanálise, que é a área que eu amo, que eu trabalho, né? Que a gente precisa trabalhar sempre tudo que está no nosso inconsciente. A psicanálise, ela procura trazer para o consciente tudo que está no inconsciente. Quando eu trabalho, processo isso, eu vou ter melhores relacionamentos. Foi o caso da Suzy e do Michael. Eles conseguiram processar e transformar o relacionamento deles. Hoje eles têm, além de ter o livro, né? Que eu digo que é um manual. Se você tem esse problema, onde pode comprar, Michael, o livro? Ele tem formato digital no Amazon, também nos nossos links de bio do Instagram. E o físico a gente vende ele num site que é da Faculdade Luterana de Teologia. Você pode encontrar ele lá. Ou no nosso Instagram também você Eles podem pedir pelo teu Instagram, Michael? Também. É mais fácil, escreva no nosso Instagram que nós enviamos por lá. Ele é um manual falando sobre a origem e principalmente te auxiliando. Eu digo que o Michael meio que pega na mão da pessoa. Eu acho que, não sei o que inspirou o Michael, pais, né? mas eu acho que o Michael tentou ser para os outros a pessoa que ele não teve, talvez, para ajudá-lo, né, a vencer esse vício. E esse livro é feito de alguém que passou pelas mesmas dores que você e vai poder te auxiliar. E até acho que pais que têm filhos e não sabem como lidar com a situação, muitos pais talvez têm vergonha. Seja interessante. De abordar. Compra o livro e dá de presente para o seu filho. Se você não consegue falar com ele sobre isso, presenteie. Aonde vai estar o link do... Aqui embaixo, na descrição do vídeo, está todos os links, né? Tanto das redes sociais do Michael e da Suzy. E o nosso tempo voa, né? O papo tá maravilhoso. Mas sigam o canal também do Michael e da Suzy, que ali tem muito material radioativo, já digo assim, para casais. Rico, né? E eu acho incrível a forma que eles abordam, né, esses assuntos que a maioria das pessoas fingem que não é bem assim, e não, são problemas que a gente precisa falar abertamente, né? Edna, eu só queria, desculpa interromper, mas eu ia passar para vocês falarem. Não, a gente falou muito do homem com problema de pornografia, e a mulher hoje, o homem é visual.
né? Ele vê vídeos, imagens, é olho. Só que as mulheres estão sendo bombardeadas com a pornografia e ela vem por meio da escrita. Eu não sei agora o tipo, como se fala os nomes dos livros, mas então a mulher acha, eu não tô viciada em pornografia, mas ela tá consumindo um tipo de literatura que mexe muito com o emocional. Contos O eróticos. imaginário. O imaginário dela. Os homens se apaixonam pelo que veem e as Sim. mulheres pelo que ouvem. Aí eu costumo brincar, né? Eu digo que por isso que os homens mentem e as mulheres se maquiam. É mais ou menos Eu nessa sempre teoria. digo assim nas nossas palestras, maridos, esposas, lembrem, não, maridos, lembrem quando vocês olhavam para a esposa de vocês, era aquela mulher mais linda do mundo. Esposa, lembra quando vocês olhavam para os maridos? Não era bonito, mas era simpático. É mais ou menos por aí. A mulher, ela precisa ouvir. E quando ela não ouve, ela também está desenvolvendo. Agora vem essa história da mulher que não precisa de nada, não precisa de ninguém. A mulher empoderada, que ela busca tudo que ela precisa. A mulher também está indo atrás de saciar aquilo que ela precisa ouvir. Então, um bom relacionamento, eu acho que fecha todas essas brechas aí, né? Maicon, o que você quer falar aí para o pessoal? O que você pode contribuir para a gente finalizar nosso bate-papo? Eu diria para você trabalhar a causa. Então, na minha história, a causa foram figuras de mulheres muito fortes, onde eu ouvi frases, tive traumas, mãe, professora, professoras, tia de igreja. Então, quando eu entendi a causa, eu também amenizei os sintomas e curei os sintomas. E a culpa também, E a né? culpa. Então, eu quero dizer para você, vá à origem, entenda a causa do teu vício, entenda por que você faz isso. Entenda a fundo. Em que momentos isso Em vem? que momentos isso vem. E ali entra a figura de um terapeuta, entra a figura de um profissional que pode te auxiliar nessa jornada. Com certeza. E a fé também, que é extremamente importante, né, Maicon? Ajuda bastante também, né? O espiritual, ele ajuda a equilibrar todas as outras esferas da nossa vida, né? Então, E não uma fé moralista de culpa, mas uma fé da graça, onde você entende que não Deus... a fé de ser santo, né? Porque ninguém é. Entendendo que somos humanos, falhamos, mas que podemos, sim, ter ajuda espiritual para isso. Isso, que Deus acolhe a tua dor também nesse sentido. Exatamente. Suzy, tuas palavras para o pessoal de casa. O que você pode contribuir de mais precioso que você gostaria de ter ouvido nessa época para te ajudar a superar essa situação toda? Eu quero falar para as esposas que hoje elas se sentem talvez responsáveis por não estar oferecendo um sexo de qualidade pornográfica para o marido, mas que elas não fiquem se culpando, mas busquem ajuda e tentem ajudar o marido. Talvez você tenha que tomar primeiro esse passo de saber como lidar e até de incentivar o marido para que busque de ajuda, mas comece por você, cuidando de você, da sua autoestima. E às vezes o marido não vai querer procurar uma ajuda terapêutica, vá você, né? Se a mulher começar a fazer esse acompanhamento, começar a fazer algumas mudanças, já vai ser muito gratificante, né? Doutor, Edna, você olha, tá o que eu quietinho. posso falar? Estou escutando vocês aqui. Primeiro, eu acho que a gente não pode subestimar. Né? Tá aí, realmente, cada vez, eu acho, em maior proporção, né? E quem quiser se tratar, realmente tem como se tratar, né? Como eu acho que é um vício, quando a gente vai ver, que no final gera uma culpa e, no fundo, traz muito mais consequências do que prazer. Então, acho que a pessoa tem que ser sincera consigo mesmo, buscar ajuda, porque para buscar a felicidade plena não vai estar na pornografia. Exatamente. A felicidade plena é a vida real, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se tiverem mais perguntas, enviem para nós. As redes sociais do Maicon e da Suzy estão aqui abaixo. Vocês podem enviar diretamente para eles ou para nós, que a gente repassa as perguntas. Os comentários aqui deste vídeo, né? Se você quer ganhar o livro, escreva um comentário qualquer. Se não tem nada para escrever, só coloque seu nome aqui. Siga o perfil do Maicon e da Suzy, os perfis que estão aqui, do Dr. Roberto e o meu, e nós vamos sortear esse livro aqui. Depois, vamos deixar 1 mês e meio, né? Para dar bastante visualizações. Vale a pena, né? Para ver o... Isso. E aí nós vamos sortear e enviar para vocês esse livro aqui, que é uma sessão terapêutica, não uma sessão. É um processo terapêutico de uma vida, de tudo que o Maicon vivenciou. E quem quiser comprar... Exatamente. Né, Procure nas direto redes. no nosso Exatamente. Instagram.
Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. Compartilhe o vídeo, curtam, enfim, o básico de sempre. Muito obrigada e até o próximo episódio.